Olá, me chamo Matheus, faço parte do Laboratório de Ictiologia Sistemática do Instituto de Biologia, localizado na Universidade de Brasília. O tema da minha pesquisa, em parceria com a professora doutora Verônica Slobodia, é Anatomia Topológica Encefálica de Pimelodella gracilis. O gênero Pimelodella é um dos mais diversos dentro da família de Lepidopteridae, apresentando uma ampla distribuição pela América do Sul e Central. Além do que, é um dos componentes mais importantes de água doce do Neotrópico, ainda mais no que se diz respeito a riachos de pequeno porte. As espécies dentro desse gênero apresentam uma dificuldade em seu diagnóstico, por apresentarem uma morfologia externa muito semelhante. E também as relações filogenéticas tanto de Pimelodella tanto quanto da família de Lepidopteridae não são tão bem resolvidas. Com isso, a investigação de outros caracteres anatômicos, como por exemplo o encéfalo, pode contribuir para a solução dessas relações. Com isso, o objetivo da nossa pesquisa é descrever a anatomia encefálica de Pimelodella gracilis, descritas para o Rio Paraná, na Argentina, e putativamente presentes na bacias de Orinoco, Amazonas e La Plata. Os materiais aqui analisados foram obtidos a partir da coleção etiológica da Universidade de Brasília e da coleção zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Depois que obtivemos esses materiais, realizamos as dissecções do encéfalo seguindo o protocolo de Abraão e Pulpo. Após as dissecções, fotografamos os encéfalos com a utilização de uma câmera fotográfica digital e, a partir dessas imagens, realizamos a descrição do encéfalo, analisando as regiões com relação ao seu tamanho e formato e comparando com dados da literatura. Utilizamos softwares como o ImageJ para medição das regiões e o Photoshop para a edição de imagens. A partir da descrição do nosso encéfalo, dividimos o encéfalo em 5 grandes regiões, como aqui mostra na figura à esquerda. Primeiramente, em telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, robencéfalo, mais medula oblongata e medula espinhal. Com isso, observamos que Pimelodella, em comparação com Pimelodella mec e Septasorrandia, analisando os lobos do telencéfalo, essas três espécies elas se assemelham por os lobos do telencéfalo não serem fusionados. Porém, Pimelodella gracilis, em comparação com Gondiella, Heptapteris, Phenacorandia e Parfinis e Randia, diferem, porque essas espécies aqui citadas apresentam os lobos do telencéfalo fusionados ou praticamente fusionados, o que não vemos em Pimelodella gracilis. E com relação ao cerebelo, Pimelodella gracilis se assemelha tanto na forma como no tamanho com Randia kellen e Pimelodella mec. Porém, em comparação com Septasorrandia, Heptapteris e Phenacorandia, eles diferem tanto no tamanho como em sua forma, como aqui delimitado em vermelho. Outra característica que analisamos foi a medição do tecto mesencefálico. A partir do tecto mesencefálico, conseguimos analisar que essa estrutura também apresenta uma semelhança de Pimelodella gracilis e Pimelodella mec, e uma diferença no seu tamanho com relação aos outros gêneros já aqui citados. Então, essas 3 características, a partir da observação dessas 3 características, vemos uma semelhança entre Pimelodella gracilis e Pimelodella mec, o que não tem diferença significativa interespecífica para as Pimelodellas aqui analisadas, porém precisaria aumentar um N amostral para que isso se estenda para o gênero todo. Portanto, o nosso estudo conclui que, apesar de não terem sido encontradas características significativas para as espécies de Pimelodella, a morfologia encefálica apresenta diferenças entre os gêneros de Lepidopterides aqui analisados. Portanto, pode ser um potencial caractere a ser incluído em análises filogenéticas. Por fim, fica o meu agradecimento ao Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados e ao Laboratório de Ictiologia Sistemática e todos os colegas que contribuíram para essa pesquisa e me ajudaram de certa forma. Muito obrigado.